Os filhos de Jó estão reunidos, comendo, banqueteando, e vem ali uma desgraça e faz com que os filhos de Jó sejam ceifados. E todos são mortos ali, só escapa um para levar a boa nova, para levar a má notícia. E tudo que acontece com Jó diz: veio um vento, derrubou a casa, destruiu, veio o salveiro, veio o roubaste as ovelhas, mataste os servos, mas ficou eu para trazer a nova, para trazer a notícia. Chega momentos que o mal nos cerca de um lado, nos cerca de outro, nos cerca na frente e nos cerca atrás. E nós olhamos para diante, para trás, e para a frente, e para a esquerda e para a direita, e não vemos o socorro, e não vemos a solução. Porque a fúria do inimigo é grande, porque a fúria, os levantes, os ataques é grande. E muitas pessoas olham para os servos que é temente a Deus e eles entram numa situação, uma circunstância de prova, e muitos dizem: é infidelidade. Oh, glória a Deus. E não é. Jó era fiel, Jó era temente, Jó era íntegro, Jó era reto e se desviava do mal. Lembre-se, toda vez que você estiver sendo fiel, obediente, vai ter oposição do inimigo. Satanás vai te atacar, vai atacar tua família, vai atacar teu casamento, vai atacar teus filhos, tuas finanças, tua vida espiritual, para tentar te derrubar, para tentar fazer com que tu blasfeme o nome do Senhor. E esse era o objetivo de Satanás. Era fazer com que Jó dissesse que Deus não era bom, que Deus não era justo, que Deus não era fiel, que Deus era injusto. Mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu que Jó falasse mal de Deus. Não conseguiu. Ele vai novamente diante de Deus, no versículo 20, e diz bem assim, no capítulo 2, que ele vai, antes de nós ver ele indo diante de Deus, vamos ver o que Jó disse depois de tudo que aconteceu, depois que os filhos morreram, depois que o gado foi tomado, depois que a casa foi destruída, depois que ele ficou sem tudo. O versículo 20 diz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Rasgou as vestes, em sinal de desespero, em sinal de angústia, de dor, em sinal de humilhação, raspou a cabeça. E o que foi que ele fez? Lançou-se na terra e não amaldiçoou a Deus, e não impôs culpa ao Senhor, mas adorou, mas engrandeceu, mas exaltou o Senhor. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo, mas prosseguiu sendo fiel. Aí ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para o Senhor. E nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele não pecou e nem jogou a culpa em Deus. O que é que acontece muito nos dias que nós vivemos? Os crentes, a primeira coisa que eles fazem é colocar a culpa em Deus. Ai, Deus não está me vendo. Mas por que está acontecendo? Se eu sou crente, se eu sirvo a Deus, se eu sou fiel a Deus, querer colocar a culpa em Deus. Jó não imputou a culpa a Deus. Satanás incitou a Deus. Deus aceitou a incitação de Satanás porque quis. Não foi obrigado. Mas ele aceitou por quê? Porque ele conhecia a fidelidade de Jó. Porque ele sabia que Jó era temente, era fiel, era obediente. Agora eu te pergunto: será se fosse eu ou você, Satanás chegasse diante de Deus, Deus deu testemunho, foi Deus que testemunhou de Jó, será o que Deus iria dizer para Satanás de mim e de vocês? Será o que era que ele ia dizer? E qual era a acusação que o
contra nós. Isso é para fazer com que nós pensemos. É para fazer com que nós analisemos a vida que nós levamos diante do Todo-Poderoso, do Deus que criou o céu e a terra. O capítulo 2, o versículo 3 diz assim: Satanás vai novamente diante de Deus e ele diz: perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro